Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela Pinca, eu sou advogada, estou fazendo mestrado em Direito na Unesp e eu estudo gênero há um tempo. E em relação ao que é gênero, né? Gênero são os papéis sociais, né? São os papéis, as coisas que são esperadas às mulheres e aos homens. E eu estudo isso faz um bom tempo. Então é como se o tempo todo eu colocasse lentes, né, para conseguir enxergar essas diferenças em relação ao que se espera de homens e o que se espera de mulheres. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, sendo o Dia da Mulher e Dia das Mulheres, né, que mulher é no plural, e vou responder algumas perguntas que me enviaram. Aí eu já vou dialogando uma com as outras e trazendo algumas discussões. Essas perguntas, todas elas se ligam umas às outras e elas mostram muito conhecimento em relação a isso, né? Em relação à sobrecarga para a mulher, em relação à fragilidade, em relação a como a gente é, como mulheres são, e como elas são vistas na sociedade, né? Essa diferença grande que há entre isso. Porque a imagem da mulher, ao ver da humanidade, soa como frágil? Entra justamente num aspecto que a gente chama de patriarcado. Assim, o patriarcado tem esses papéis, né, o que se espera de homens e o que se espera de mulheres, e em relação às mulheres é sempre algo inferior, né? Em relação a homens é sempre algo engrandecedor, eles sempre ocupam os melhores cargos, eles sempre sabem o que estão fazendo, eles sempre sabem de tudo e sempre estão em cargos mais elevados, enquanto as mulheres não. Enquanto as mulheres não sabem o que fazem, elas não conhecem muito, elas são muito ingênuas, elas não deveriam estar ali, elas só sabem fazer os afazeres domésticos. Então, criou-se um papel, né? Criou-se estruturas que fazem, que ficam reproduzindo isso, né? E esses discursos vão sendo reproduzidos o tempo inteiro. Então, muito relacionado com todas as perguntas. Então, o porquê a imagem da mulher soa como frágil entra nesse aspecto do patriarcado, de uma sociedade que coloca as mulheres nesse papel para que elas não saiam dele. Porque as mulheres não podem ocupar o mesmo cargo que os homens? Aí entra nesse aspecto também de que as mulheres podem ocupar qualquer cargo, né? Até como a gente diferencia homens e mulheres, não é relacionado a gente conseguir fazer algo ou não. Então, tudo isso é a sociedade que põe uma lente, né? A sociedade que coloca em cima disso. Que homem pode fazer isso, mulher não pode. Então, cada vez mais a gente está quebrando isso e até dialoga com uma das outras perguntas. Então, uma pergunta dialoga muito com a outra, porque ainda há esse preconceito, bastante, na verdade, né? Aí alguns exemplos, mulheres dirigindo ônibus, né? Colocaram sempre como se as mulheres não soubessem dirigir, mulher dirige mal, então, portanto, não poderiam ocupar esse espaço, quanto todos os homens dirigem maravilhosamente bem, então eles podem ocupar. Mulher mecânica, como se ela também, ela só sabe fazer os afazeres domésticos, isso é coisa de homem. Mulher que luta, atletas, né? De judô, muay thai, pedreiras também é como se elas não tivessem, não pudessem exercer esse cargo, e dentre outras inúmeras, né, árbitra de jogos de futebol, futebol é só masculino, então elas não podem estar lá. Se posso sair todos os dias para trabalhar, meu marido pode e deve cooperar com os trabalhos domésticos em casa. E isso aqui é importantíssimo, até no ponto de por que as mulheres não podem exercer cargos de poder, por exemplo, né? Porque para os homens tem uma mulher trabalhando em casa e para as mulheres, quem está trabalhando em casa, né? Então, tem toda uma construção agora até das teorias discutindo, falando sobre isso, falando do trabalho doméstico não pago, né? E para que esses homens possam ocupar esses lugares, tem que ter mina lá fazendo 5.000 coisas, né? Cuidando das crianças e não só, geralmente, o cuidar, né? Ele não é só de cuidar das crianças. As mulheres é o cuidado com o marido, com o companheiro, com os amigos, com as crianças, com os pais, com os avós. Então, acaba sendo uma sobrecarga gigantesca, né? Desse cuidar das pessoas ao redor, desses afazeres domésticos, desse trabalhar fora de casa. Então, vão ser em duplas, triplas jornadas e não remuneradas.
Então, isso entra no aspecto de cuidar das pessoas, mais os afazeres domésticos e o trabalho fora de casa, vai virando dupla, tripla jornada, né? Então, tudo isso não remunerado, né? Ou melhor, a parte de trabalho fora de casa, de certa forma remunerado, a gente ainda ganhando salários mais baixos do que homens, e os outros sem qualquer tipo de remuneração, ou mesmo de entendimento sobre o quanto trabalhoso é, né? Ou sobre ou mesmo em relação à valorização desses trabalhos. Quais são os direitos das mulheres no mercado de trabalho? O trabalho é uma das pautas mais importantes, com certeza. A gente ainda tem inúmeras outras, né? Até porque entra naquele aspecto do patriarcado de ele estar acontecendo em todas as nossas relações, né? É, você com seu marido, com seu esposo, você com a sua filha, com o seu filho, você com os seus pais, você com o seu empregador, você com sendo a empregadora, você em relação ao seu próprio espelho, né? Como a gente se vê. Então, tem muitas pautas ainda, mas o trabalho é uma das mais importantes, porque vai estar relacionado à subsistência, né? A gente poder comer, a gente poder comprar numa sociedade em que a gente precisa de dinheiro para as coisas, trabalho com toda certeza tem sua importância. E aí, em relação aos direitos, tem até uma discussão muito ampla no meio jurídico do quanto a gente está conseguindo falar mais sobre esses direitos. Por exemplo, a gente tem direito à igualdade salarial com os homens, a gente tem direito à licença maternidade. Se a gente for assediada no trabalho, tem um crime específico em relação ao superior e hierárquico, né? Aquela pessoa com cargo acima da gente que assedia, tem um crime específico para isso, que é o assédio sexual, mas ao mesmo tempo, na prática, acaba não sendo tão assim. Né? A gente ainda tem muitas coisas a serem conquistadas, né? A gente ainda precisa discutir mais sobre isso, a gente precisa ocupar mais espaços em relação a isso, apontar mais, se informar, brigar por esses direitos ainda. Mas eles existem e a gente está, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que já está havendo muitos avanços em relação a isso. Porque muitas mulheres aceitam que os maridos não façam nada. É muito interessante essa pergunta, porque tem até todo um padrão de beleza, né? Em relação à mulher, tem padrão de beleza para tudo, né? Cabelo, sobrancelha, pelo, até pé, tornozelo, barriga, peito, tudo que é possível tem padrão de beleza. E os homens quase não atinge, né? Tem também um padrão de beleza, mas ele é muito mais suavizado. E então a gente vê muitas mulheres correndo atrás desses padrões de beleza, fazendo muitas coisas e trabalhando, fazendo inúmeras coisas e ainda assim estando com maridos que não fazem nada, né? Que mal respeitam, alguns nem saem do sofá, digamos assim, e isso está muito relacionado com a nossa cultura. Esse aspecto do patriarcado que eu tinha falado, ele coloca que para as mulheres elas serem ouvidas e tudo mais, para elas serem aceitas na sociedade, elas precisam de um homem que aceite elas. Então, isso, mulheres que se relacionam com homens, mas não só. Colocam muito isso na sociedade como se a gente tivesse que ter a aprovação dos homens para poder existir de certa maneira, né? Então, muitas mulheres se submetem a relações não saudáveis, tanto em relação à violência, aí tem inúmeras outras discussões, mas em relação a maridos também que não fazem nada, né? Que não participam dos afazeres domésticos. E isso tem uma relação muito grande com essa necessidade da relação, né? Necessidade de a mulher não estar sozinha, se não virar tiazona e tudo mais, né? Enquanto o homem não tem essas problemáticas, né? Não há essa zoação e é uma cobrança muito mais suave em ter alguém. Para a mulher, isso é meio que o centro. Não que todas as mulheres pensem dessa maneira, mas a sociedade sempre cria essa necessidade da gente ser aceita, da gente casar, da gente ter uma relação, da gente cuidar dessa relação. Então, isso está muito relacionado a esses fatores. Porque as mulheres não acordam que são elas que edificam o lar.
mas não no sentido de ser esposa exemplar apenas, que se cala, ora, cozinha, mas educam melhor e com isso contribuem para uma sociedade melhor? Então, isso também está muito relacionado com a resposta anterior, né? A gente acaba se mantendo meio adormecida, né? Tentando fazer, a gente gasta tanto tempo tentando fazer tudo isso que não tem tempo de ainda discutir, de brigar, de ter paciência para explicar, para falar, ó, tudo isso aqui é uma divisão, é nosso, não é só meu, né? Não é só você sai, trabalha e pode descansar, enquanto eu tenho que fazer todo esse trabalho extra, né? Então, acaba sendo muito complicado, precisa de uma movimentação também. Até vejo muito como uma necessidade de apoio em relação às mulheres para a gente conseguindo construir isso, para conseguir conversar sobre isso, ensinar sobre isso, que é muito difícil e precisa de tempo, paciência, esforço. Bom, eu quero agradecer o convite à Casa Betânia. Quero desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que estão assistindo. Bom, se vocês quiserem seguir, eu deixo o convite na minha página no Instagram, que é @a.kd.mia, que eu divulgo algumas coisas sobre gênero, sobre minhas pesquisas, sobre filosofia. Então, vou ficar muito feliz se vocês puderem seguir e nós pudermos ir dialogando, conversando. É muito legal, viu? Até a próxima, gente.